Vamos ler comigo o texto, irmãos? Está aí no telão, vamos ler? Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que o Senhor abençoe esta palavra nos nossos corações. Meus amados irmãos, o arrebatamento da igreja, e quando falamos arrebatamento da igreja, é o arrebatamento de todos os salvos em Cristo Jesus. É o arrebatamento daquele que é fiel no Senhor, que permaneceu fiel no Senhor, que no dia de Jesus esteja morto ou vivo. Não importa a condição da pessoa nesse dia, no dia do arrebatamento. Se ela estiver morta, ela vai ser arrebatada. Se estiver viva, vai ser arrebatada. Mas uma coisa é certa: só serão arrebatados aqueles que pertencem a Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós queremos falar nesta manhã sobre o título: Implicações da preparação divina para o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, como nós dissemos, o arrebatamento vai acontecer. Está escrito, está profetizado. Vamos lá para Mateus capítulo 24, versos 39 a 42. E nós vemos aí no telão, e diz: e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Palavras de Jesus, ensinos do Senhor Jesus, profecia feita pelo próprio Cristo. E ele diz: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas na moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, naquele dia vai ser alguma coisa extraordinária. O fenômeno do arrebatamento será maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Maravilhoso para os crentes, para os que serão arrebatados, os que estiverem sendo levados para os ares a encontrar com o Senhor, e assustador para aqueles que se rebelaram contra Deus, não aceitaram a proposta salvadora de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia diz que naquele dia as nações da terra se lamentarão. Então será um fenômeno universal e vai mexer com toda a humanidade, com os salvos de maneira gloriosa e com os não salvos de maneira, diríamos assim, tenebrosa, porque vai ser um momento de arrependimento tardio para aqueles que não creram. Meus irmãos, a igreja de Jesus será arrebatada para os céus, para estar para sempre com o Senhor. É definitiva esta tomada. A igreja, ela só retornará depois da consumação dos séculos, junto com Jesus, para governar. E como nosso Deus é Deus de coisas organizadas, de coisas ordenadas, eu não posso entender um Deus bagunçado, porque Deus não é bagunçado. Nós sabemos de toda a ordem que existe em todo o universo. Apesar do pecado ter alcançado o mundo e as coisas, ainda a ordenação de Deus é mantida. Então, nosso Deus, ele é organizado,
ordenado. Ele não deixaria que o arrebatamento viesse a ser algo que ocorresse sem uma preparação prévia dos crentes, sem você ter uma consciência de como isto iria acontecer, não é? Ou que chegasse no dia do arrebatamento e fosse surpreendido pelos fatos e pelos fenômenos que ocorrerão quando o arrebatamento acontecer. Deus não quis isso. Deus quer nos deixar preparados, deixar em condições de realmente usufruir daquele dia com grande alegria e com consciência das coisas que irão então acontecer, porque será algo tremendamente maravilhoso e tremendamente difícil para a incredulidade. Desta maneira, meu irmão, nós podemos dizer que é isso mesmo que nós buscaremos verificar nesta mensagem, nesta manhã, a qual demos o título de Implicações da Preparação Divina para o Arrebatamento. Assim sendo, cremos que a preparação divina para o arrebatamento da igreja implicará, primeiro, na compreensão da ressurreição dos mortos em Cristo. Como isto vai acontecer? Como que será isso? Como que vai haver esta ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, nosso Senhor? 1 Coríntios 15, 35, está aí na tela, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Esta questão aqui, ela certamente foi levantada pela igreja de Corinto para com Paulo. E nós podemos dizer, meus irmãos, que crer na ressurreição dos mortos não é algo assim tão fácil como muitos crentes acham. Porque o crente crê pela fé. Não é? Nós cremos pela fé. Nós cremos naquilo que está escrito pela fé. Mas não é uma coisa tão fácil assim de ser crida. Nem todas as pessoas conseguem crer na ressurreição dos mortos. Às vezes por ignorância de como ocorrerá, às vezes por acharem impossível o acontecimento de tal maravilha. Sabe, levantar da sepultura, ainda mais depois de séculos, né? Porque muitos que já morreram aí há séculos e séculos atrás, outros que antes de Cristo viveram na esperança do Senhor, vão ressuscitar, e a gente fica pensando, como que vai dar isso? E a pessoa acha impossível. Vamos citar alguns exemplos. Embora nos tempos antigos do Antigo Testamento, lá no passado, já tivessem havido algumas ressurreições. Aquela ressurreição do filho da sunamita pelo profeta Eliseu, não é? Que aquela mulher, ela recebia sempre o profeta na sua casa, era uma mulher rica, mas ela era casada e não tinha filhos. E ela fez lá um quarto muito bem feito, e pôs lá uma cama, e o profeta Eliseu, quando passava na casa dela, por aquela região, ela recolhia lá na casa, ele então dormia lá naquele quarto que ela mandou fazer, e ela dava alimento para o profeta, para o auxiliar do profeta lá, né? Como diz a Bíblia, o moço, que era aquele assistente do profeta, que era o aprendiz que estava lá com o profeta Eliseu. E quando ela fez esse quarto, Eliseu falou lá para o moço, disse: olha, o que nós podemos fazer por ela? E deu algumas sugestões, e o rapaz falou: olha, ela não tem filhos, então eu vou dar um filho para ela. E deu a profecia para ela, e ela teve o filho. Pois o filho cresceu, ficou mocinho, adolescente, e um dia ele foi com o pai para a roça, e começou a sentir dor de cabeça. E o pai mandou de volta para casa: vai lá com a sua mãe. Ele veio e morreu. Aí a mulher mandou chamar o profeta veio e lá ressuscitou aquele menino, ressuscitou o menino e entregou à mãe, porque ela dizia ao profeta: eu não pedi um filho, eu não pedi, você deu, agora Deus está tirando. O profeta ficou lá numa situação difícil, né? Mas Deus operou através
da vida do profeta e trouxe de volta. Então houve essa ressurreição que é muito conhecida, é lida, né? Também nós vamos encontrar um fato muito interessante com o próprio Eliseu. Eliseu morreu, ele morreu, porque todo homem morre, o profeta morreu, foi sepultado, e aí veio umas enxurradas lá e tiraram a terra de cima dos ossos do profeta Eliseu. E no tempo da revolução de guerras lá em Israel, mataram um homem e as pessoas foram, alguns amigos foram lá para sepultar. Quando eles estavam sepultando, iam cavando a sepultura para sepultar esse homem, então apareceu alguns da polícia ou do exército e eles se assustaram, pegaram o corpo e jogaram na cova do profeta Eliseu. E quando o corpo bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Então ressuscitou, e a palavra diz assim, diz dessa maneira lá em 2 Reis 13:21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Também houveram outras profecias, como a profecia de Isaías, além de ressurreições, houve a profecia sobre a ressurreição dos mortos. Isaías 26:19 diz: e os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. E também temos a profecia de Daniel 12:22. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E também a profecia de Oséias, em Oséias 6:2, onde o profeta diz: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, nos dias de Jesus havia religiosos que não criam na ressurreição. Com tudo isso colocado nas escrituras, era de conhecimento do povo de Israel, tanto as ressurreições acontecidas, né, como as profecias sobre a ressurreição. Mas nos dias de Jesus havia ali pessoas que não admitiam, não criam na ressurreição. Por isso não é tão fácil crer na ressurreição. Não sei se todos aqui creem na ressurreição. Pastor, eu tenho dúvida, né? Teve lá aquele discípulo de Jesus que não creu, né? Ele precisou tocar no Cristo ressurreto para crer, né? E às vezes tem pessoas assim, que têm dificuldade em crer nestas coisas. E nós vamos ver que nos dias de Jesus chegaram os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Também os gregos também não criam na ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, em Atenas, depois de lhes pregar sobre o Deus desconhecido, lhes falou sobre Jesus, o qual Deus houvera ressuscitado dos mortos. E quando Paulo falou isso, os gregos falaram: olha, sobre isso nós o ouviremos depois. Não criam na ressurreição. Certamente que os irmãos da igreja de Corinto levantaram a pergunta ao apóstolo Paulo, como dissemos. Certamente eles perguntaram a Paulo: como os mortos ressuscitarão? E com que corpo virão? Como será isso? E ele então descreve-lhes como se dará, e o faz para nós também, o que ocorrerá com o corpo. Porque o que ficou registrado na Escritura, meus irmãos, é para nós. E nós temos que pensar muito sobre a ressurreição dos mortos, sobre o arrebatamento, porque isto vai acontecer, e a nossa vida de hoje diz muito a respeito do que vai ocorrer conosco naquele grande dia. Se você permanecer firme, se você continuar com o Senhor Jesus, certamente que o dia do arrebatamento vai ser um dia de glória. Mas se não permanecer firme, se for amolecendo,
vou deixando a escola, vou vir num culto num dia, no outro dia, e aí o inimigo vai tirar a palavra do coração e a pessoa vai perecer, e naquele dia não estará contado entre os santos do Senhor. Então é muito importante nós refletirmos hoje para a nossa firmeza, porque o arrebatamento da igreja, e o arrebatamento da igreja é o arrebatamento de cada pessoa, cada um será arrebatado naquele grande dia do Senhor, e nós precisamos estar firmes e crer, né, nesta ressurreição. E os irmãos de Corinto estavam curiosos, queriam saber, mas não é porque é uma coisa tão tremenda levantar-se dentre os mortos, como vai acontecer isso, Paulo? E ele então descreve-lhes, né, este fato. O corpo do crente para ressuscitar é necessário que esteja morto. Certamente Paulo já diz para olha, para que ressuscite é preciso estar morto. Então como que nós vamos morrer? Morrer em Cristo Jesus, firmados na fé. Primeira carta aos Coríntios 15:36 diz assim, Paulo diz, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Não tem como haver ressurreição dentre os mortos se não morrer. Então morrendo, agora vai ser revivificado pela vida de Cristo. A vida de Cristo. A ressurreição do corpo terreno, meus irmãos, do crente morto, que era corrompido pelo pecado, pelo poder de Deus, ressuscitará incorruptível, isto é, sem pecado e com a natureza divina, semelhante à natureza do corpo de Cristo, do Cristo ressuscitado. Eis aí a questão que Deus quer nos preparar, saber que a ressurreição não é simplesmente dar vida, mas é uma transformação. Quando o indivíduo foi sepultado na terra, o corpo do pecado está manchado pelo pecado. O espírito está salvo porque creu, mas o corpo está na terra e está levando consigo o pecado. Na ressurreição há esta transformação, esta purificação, esta mudança. O corpo ressurreto será um corpo sem mancha, um corpo sem pecado, um corpo com natureza de Cristo, com a natureza do Jesus ressuscitado. Será um corpo semelhante ao corpo do Cristo ressuscitado. Por isso é que o apóstolo afirma em 1 Coríntios 15:40, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Então a glória dos corpos celestiais, para que o nosso corpo se torne, né, o seu corpo terrestre se torne um corpo celeste, é necessário passar por esta transformação, por esta purificação divina no ato da ressurreição pelo poder de Deus, ao toque da trombeta do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, 42 a 49, diz assim o texto: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres. Qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. A transformação, meus irmãos, será plena. Ao ato da ressurreição, o corpo ressurreto que os crentes receberão, aqueles que estarão vindo com o Senhor,
será um corpo completamente transformado, santificado, com a natureza do corpo ressurreto de Jesus. Semelhantemente, este ato da revivificação do corpo pelo poder da vida divina que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus quer que nós sejamos preparados, saibamos destas coisas, para não ficar, vai haver ressurreição. Como é que é a ressurreição? O que vai acontecer na ressurreição? Eu vou ressuscitar desse jeito mesmo, com essas aflições na minha vida? Não é porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e eu vivo numa tribulação tremenda. Será que eu vou continuar no céu com essa tribulação? Não! Não vai! Porque o corpo que se recebe na ressurreição dos mortos é um corpo transformado, purificado, é um corpo santificado, é um corpo que pode entrar no reino de Deus. Não vai mais haver o combate entre o corpo e o espírito. Amém, meus irmãos? Nós precisamos aprender, estar preparados e desejar ardentemente este momento maravilhoso, essa transformação. Assim os crentes mortos serão revivificados em Cristo Jesus, aonde quer que tenham falecido, não importa, em quaisquer lugares, nos quatro cantos da terra, serão ressuscitados naquele dia, instante, e serão vivificados em Cristo Jesus. Os irmãos já imaginaram, meus irmãos, isto será um evento universal, alguma coisa que todos os olhos verão, que todos os olhos vão ver Jesus, e que as pessoas incrédulas vão gemer de tristeza por não estarem sendo elevadas a alturas, sendo arrebatadas pelo Senhor no cumprimento desta palavra. Não apenas será, meus irmãos, isto maravilhoso, mas será fantástico aos olhos dos crentes vivos e dos incrédulos, esse fenômeno universal da ressurreição dos mortos. Com esta meditação estamos preparados, não apenas para aceitar a ressurreição dos mortos, mas para crer nela e nos fatos maravilhosos que ocorrerão, e esperá-la como morramos. Se nós morremos antes do arrebatamento da igreja, nós vamos morrer tranquilos, porque sabemos que estaremos na ressurreição dos mortos e receberemos os nossos corpos transformados e habitaremos no reino de Deus com os nossos corpos vivificados. Então esta é a primeira parte desta preparação. A segunda implicação é na compreensão da natureza do reino de Deus. Precisa compreender isso, os incrédulos precisavam compreender isso. Porque às vezes você encontra alguém e diz assim: eu também sou filho de Deus. Aí você nem sabe o que significa ser filho de Deus. Segundo as Escrituras, a Bíblia diz, né, que aqueles que crerem em Jesus Cristo serão feitos filhos de Deus. João capítulo 1. Jesus veio para que os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Amém, meus irmãos? É preciso saber disso. É preciso saber disso. Então, esse segundo ponto, nesta implicação, na compreensão da natureza do reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Veja bem, a carne e o sangue, isto é, este corpo, como ele está, não vai entrar no reino de Deus, não tem como. A natureza desse corpo terreno, nosso agora, que é um corpo que está envolvido com o mal, que há um combate tremendo dentro dele, ele, desta maneira, ele não pode entrar no reino de Deus, porque a natureza dele é diferente. Por exemplo, vamos supor que eu mandasse fazer uma peça para o meu carro de isopor, uma peça de isopor. Isopor é um negócio até firme, né? Pega bem, pode modelar bem. Eu tiro a peça de aço de lá e coloco uma peça de isopor. Dá certo? O carro, você vai arrebentar tudo. Não tem jeito.
Assim também, com esse corpo natural, você não entra se você não tiver a transformação, a vivificação em Cristo Jesus. Você não entrará no reino dos céus, porque o reino dos céus, a natureza dele é diferente. O que o apóstolo Paulo está passando para nós, meus amados, é que esse corpo humano, corrupto, imoral, imortal, em sua natureza pecaminosa, está por isto impedido de entrar no reino de Deus. E é exatamente por isso que, enquanto o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, e no ato do arrebatamento, em seus fatos e fenômenos, purificar os corpos dos crentes, uma vez que os seus espíritos já estão purificados pelo sangue precioso de Jesus, os crentes morrerem, seus corpos voltam à terra, e os seus espíritos sobem a estar com Cristo no paraíso. O corpo não vai junto. Se eu morro hoje, se eu morrer hoje, o meu corpo vai para o cemitério, vai ser enterrado na terra. Meu espírito vai para o paraíso com Cristo, porque esse corpo está corrupto, ele não pode entrar no reino dos céus. Mas o meu espírito está santificado, está salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Então eu entro no paraíso com Cristo. Estou lá no paraíso, não fica vagando por aí como a turma pensa aí não. Há só dois caminhos quando a pessoa morre: ou ele vai para os céus com Cristo, não é? Todos aqueles que crerem no Senhor serão chamados filhos de Deus, irão para os céus com Cristo, para o paraíso, ou vão para o inferno, direto para o inferno, depois do juízo do inferno para a segunda morte, depois da vida de Cristo, do paraíso para os céus plenos, aonde está o trono de Deus, irão os crentes. Não existe o caminho, ninguém fica aí vagando não, pessoal, porque vai consultar espírito. Consulta espírito, você vê só, é o demônio que está lá. São os demônios que vão lá, imitam as pessoas, fazem uma bagunça danada e atrapalham a vida das pessoas, porque eles estão aí para isso mesmo, para confundir, né? O diabo é mentiroso, é o pai da mentira, e os seus asseclas estão aí para fazer essa baderna toda, porque não há espírito humano que fique sobre a face da terra quando morre. Ou vai para o céu imediatamente, para o paraíso, ou vai para o inferno. Então a palavra do Senhor, ela mostra para nós que os nossos espíritos sobem a estar com Cristo no paraíso. Vejam as palavras de Jesus em Lucas 23, 43. Para que no dia da ressurreição venham com ele. Também, lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, é onde a palavra diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando nós lemos lá em Mateus 23, 43, aquele texto que fala do ladrão na cruz, ele estava dialogando com Jesus, e ele se arrepende, né? Ele briga lá com o seu colega, diz: olha, eu e você estamos aqui porque realmente pecamos, porque realmente fizemos o que era mal, mas esse nenhum mal fez. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu Jesus como Senhor do reino eterno. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando a gente morre, o espírito vai direto para o paraíso. O incrédulo morre, o espírito vai direto para o inferno. Na ressurreição, recebe os seus corpos, vão para os céus, na plenitude com Deus. E os incrédulos, quando forem ao juízo, sairão do inferno para ouvir o juiz de Deus. Do juiz de Deus serão lançados no lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes, como diz o Apocalipse. Não há espíritos por aqui vagando, não existe. O que está por aí são os demônios. Então, meus irmãos, naquele dia, ao toque da trombeta de Deus, ressuscitarão, os crentes ressuscitarão e receberão seus corpos purificados e glorificados, corpos estes agora dotados pelo poder da ressurreição, de natureza semelhante à natureza do corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo, prontos para habitar no reino celeste, na qualidade da natureza do reino celeste. Agora podem entrar e habitar ali.
O reino de Deus é de caráter divino e puro, meus irmãos, que não há mácula alguma, e onde Deus e Cristo habitam, cercado pelas hostes celestiais divinas. E só no corpo ressuscitado, purificado e glorificado, transformado, se poderá habitar ali e ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os seres celestiais e com todos os salvos que lá estarão. Aquela multidão vestida de branco, com palmas nas mãos, como diz lá Apocalipse 7. Você vai poder habitar lá, né, pela ressurreição dos mortos. E nós devemos saber por que os incrédulos não entraram no reino de Deus. Porque o reino de Deus é puro. O reino de Deus é imaculado. Não há qualquer coisa de mal lá no reino de Deus. A presença de Deus, a presença de Cristo, das hostes celestes divinas, dos exércitos celestiais, da presença dos santos. Todos os salvos estarão lá, então, habitando em corpo. Em terceiro e último lugar, o arrebatamento, a compreensão do arrebatamento implica na compreensão da transformação dos crentes vivos. Então não será só para os crentes mortos em Cristo, mas para os crentes vivos. Se Cristo vier hoje, a sua vida está de tal maneira que você tem certeza e convicção em Cristo Jesus que você vai ser arrebatado vivo. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que crer no sangue precioso de Jesus, no perdão de Deus, consagrar as nossas vidas em Cristo, andar com o Senhor, viver com Ele maravilhosamente, numa convivência com Cristo, 24 horas por dia, e com aquela fé segura no sangue precioso de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então nós temos que ter essa compreensão quanto ao arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, os vivos serão transformados. Vamos ler comigo aí 1 Coríntios 15, 51, que está na tela? Vamos lá? Eis aqui vos digo, está aí não? 15, 51. 1 Coríntios 15, 51 está junto com o tema. Está lá, isso, está aí agora, vamos lá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A transformação será para todos, mortos e também para os vivos. Paulo está falando isto como se ele estivesse vivendo agora conosco, porque a expectativa da vinda do Senhor é uma expectativa maravilhosa. Eu, na verdade, pastor, o senhor quer estar morto quando Cristo vier ou estar vivo? Eu gostaria de estar vivo e vendo, mas eu creio também que os mortos ao ressuscitar vão ver com seus olhos toda a glória, tudo o que vai acontecer naquele dia, porque vai ser algo maravilhoso. Então, meus irmãos, na compreensão da transformação dos crentes vivos, nós vamos entender esse dia do arrebatamento, que os crentes vivos serão transformados, não vão ficar nesse corpo pecaminoso. Esse corpo vai ser mudado, transformado, vai ser purificado, vai ser divinizado. Após o arrebatamento dos crentes, nada mais será semelhante a antes do arrebatamento. Para que aconteça o arrebatamento dos crentes, como vimos em primeiro lugar, haverá a ressurreição dos crentes mortos em Cristo Jesus, que são vivificados pela vida que há em Cristo. Assim está também escrito: o último Adão em espírito vivificante. Jesus Cristo é aquele que vivifica as nossas vidas. Cristo vivificará os corpos mortais. Por sua vez também, meus irmãos, após a ressurreição dos mortos, os crentes que estiverem vivos serão transformados. E essa transformação dos crentes vivos será de maneira poderosa e operada por Deus em todo o espaço da face da terra. Não será um fato localizado. Olha, vamos reunir todos eles aqui, vai acontecer aqui. Não. Primeiro haverá o fenômeno da transformação dos vivos em toda a face da terra. Aí depois os anjos reunirão todos
estes transformados, eles irão encontrando com o Senhor nos ares. Aí sim, haverá o afunilamento, que da onde estiverem, irão todos na mesma direção. Você pode imaginar Jesus nas alturas, e os crentes subindo a encontrar com o Senhor, e o Senhor se afastando, e todos os crentes salvos sendo arrebatados, vivos e mortos, transformados, seguindo ao Senhor para os céus eternos. Isto é algo maravilhoso, será universal. Por isso que a Bíblia diz que as nações da terra se lamentarão. Esses crentes transformados, esses crentes que estarão agora com esse novo corpo espiritual, que estiverem em todos e quaisquer lugar da terra, onde um crente vivo esteja, lá será operada a transformação do Senhor. Os crentes vivos transformados, a partir de então, não mais estarão sujeitos à morte, ou à maldade, ou ao pecado. O Espírito habitará neles, nesse corpo transformado, semelhantemente aos corpos ressuscitados e glorificados, sem qualquer conflitos que sejam interiormente, será liberto. Vai ser uma glória maravilhosa este acontecimento do arrebatamento da igreja, porque ele atinge não apenas os crentes, mas atinge também, não é, todas as coisas. Haverá um fenômeno incrível, um acontecimento incrível. Eu fico pensando nesse dia, como que vai ser o início da aflição dos últimos dias, que começa exatamente nesse dia do arrebatamento do Senhor. Entende? Lá estará alguém, vamos supor, lá trabalhando numa usina nuclear, responsável pela temperatura, para que não possa explodir aquilo, mas ele é um servo do Senhor e ele vai ser arrebatado. Ele é arrebatado e fica lá sem o controle, e aquela usina explode. Tem o crente que está pilotando um avião, é arrebatado, o avião cai, e assim por diante. Haverá então o início da grande catástrofe sobre o mundo, sobre a incredulidade, que é o juízo apocalíptico de Deus, tomando a sua partida nos últimos acontecimentos desta vida. Até a igreja não estará sofrendo estas coisas, ela estará fora, levada por Jesus Cristo. É uma grande recompensa, irmãos. Você pode ser enxovalhado, as pessoas podem zombar de você, podem fazer muitas coisas contra você porque você é de Jesus, mas lembre-se desse grande e glorioso dia, que será uma grande recompensa, uma grande vitória sobre todas estas coisas. O corpo ressuscitado e o corpo transformado, que se refere à natureza desse novo corpo, certamente que será um corpo de consciência pura e espiritual. Haverá uma plenitude nisso, corpo e espírito vivificados por Jesus. 1 Coríntios 15, 52 a 54. Diz a palavra ali, como se dará essa transformação? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Foi tragado o mal, o pecado, o poder de Satanás, tudo isto foi liquidado. E agora o ser humano em Cristo Jesus está livre de todas estas coisas. A transformação, meus irmãos, entretanto, por se saciar especificamente na própria alma, a qual é a porção essencial e espiritual do homem. O corpo espiritual será apenas um veículo dessa nova forma de vida. A modalidade de vida que o homem tem será transformada para tornar-se similar à própria modalidade de vida de Cristo, havendo a participação em todos os seus atributos. Aí haverá uma unidade plena entre o corpo e a alma, o que não há agora. Agora há uma guerra. Não é assim que a gente vive como servo do Senhor? Uma guerra entre o corpo e a alma. Mas depois da transformação, e nós estamos agora sendo preparados
para esse grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja, nós saberemos que após o arrebatamento, após a ressurreição dos mortos, após a transformação dos vivos, os crentes terão uma unidade em si, corpo e alma, na mesma semelhança divina. Não haverá mais conflitos interiores. Acabou essa guerra. Agora a paz de Jesus é plena. E nós estaremos preparados para habitar no reino de Deus. A palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, versos 9 e 10 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Lembre-se que Paulo diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas deixando as coisas que para trás ficam, sigo em frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas aqui em Colossenses ele já diz, né, da perfeição, e estáis perfeitos nele. Nós somos aperfeiçoados em Cristo, e esta perfeição será plena naquele momento da ressurreição dos mortos, da transformação dos vivos. Quando nós deslocarmos em direção ao Senhor nos ares, nós já não teremos mais essas aflições terrenas, essa guerra interior no nosso corpo. Então, meus irmãos, que isto faça com que nós estejamos preparados para esse grande e glorioso dia do Senhor, para o arrebatamento da igreja, para o nosso arrebatamento. Assim, amados, fica compreendida a transformação dos corpos dos crentes vivos no dia do arrebatamento. Concluímos dizendo-lhes que nesta mensagem não tocamos em outros aspectos que antecederão o arrebatamento da igreja, da vida do Senhor nos ares, quais meditaremos em mensagens posteriores. Porém, desejamos lhes fornecer, embora que sucinta e simplesmente, o conhecimento necessário para que vocês compreendessem as implicações da preparação divina para o arrebatamento da igreja, quanto à ressurreição dos mortos, quanto à natureza do reino de Deus e quanto à transformação dos crentes vivos, naquele grande e glorioso dia da vinda do Senhor nos ares, para arrebatar sua igreja no meio deste mundo incrédulo, retirá-la, arrebatá-la, arrancá-la para fora. E isto faremos porque cremos que o Senhor Deus, através das Escrituras Sagradas, nos deixou as informações necessárias para que conhecêssemos o que Ele preparou para os crentes mortos e vivos no dia do arrebatamento da igreja. Como nós aplicaremos isto? Dizemos aos irmãos, vale a pena permanecer fiéis ao Senhor. Vale a pena que você permaneça fiel ao Senhor, embora toda luta, toda tribulação, tudo que aconteça nesse mundo, porque você vai experimentar esta glória naquele grande e glorioso dia, no dia do arrebatamento do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja para todo sempre. Quero apelar aos corações. Se alguém aqui não tem fé suficiente para permanecer firme hoje, à vista da recompensa do dia do arrebatamento, por não compreender estas coisas, eu quero orar por você, pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua mente e aumente a sua fé, de maneira que você possa entender, crer e esperar firme esse grande e glorioso dia. Eu vou orar ao Senhor agora, e se alguém tem alguma vacilação quanto a esta esperança, peça a Deus que o Senhor encha o seu coração, que você possa entregar-se totalmente a Jesus, que você possa ter consciência do teu batismo em nome do Senhor Jesus, que a palavra diz, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer está condenado. Senhor amado, Pai glorioso, ó Deus amado, dá a todos os teus filhos, ó Deus, esta consciência maravilhosa, que a tua palavra nos prepara, Senhor, para recebermos aquele dia. Não será para nós surpresa, mesmo que venha de repente, nós temos consciência de tudo aquilo que vai ocorrer de maravilhoso, de glorioso,
para com os teus servos. Ó Deus, e o habitar no teu reino, aonde não há pecado, onde não há mal, aonde não há qualquer coisa ruim, Senhor, é algo indizível, que nós não podemos interpretar nem compreender, mas sabemos que vamos sentir esta glória quando estivermos ali no teu reino, juntamente contigo, com o teu Filho amado, com o Espírito Santo, contemplando as hostes divinas, celestiais, o povo todo arrebatado com as suas vestes de salvação. Estaremos ali em comunhão contigo, com as palmas nas nossas mãos, glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa esta pessoa, Senhor Deus, que tenha dificuldade, Senhor, nisso, para que ela possa crer como todos nós cremos e estamos esperando. Dá-nos esta bênção, em nome de Jesus. Amém.